Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a Torá. Hoje a nossa paraxá se chama Mishpatim, que significa julgamentos. Então, nós vamos ter aqui, neste capítulo, algumas diretrizes de conduta do Eterno para com o nosso próximo. Isso aqui é aquilo que a gente chama de relacionamento horizontal, ou seja, como nós devemos tratar o nosso próximo. Então aqui nós temos algumas coisas muito interessantes, e eu queria, antes de falar isso com os irmãos, dizer o seguinte, que nós vamos hoje fazer uma coisa inversa. Nós vamos para o final da paraxá primeiro, para depois nós irmos para o princípio dela. Porque eu gostaria de começar a paraxá lá em Êxodo, né? Lá no capítulo, deixe-me ver aqui, para a gente poder já começar falando sobre algumas coisas interessantes. Capítulo 21. Ou, aliás, capítulo 23, 20 e 21. Capítulo 23, 20 e 21. Tá? Abra comigo a sua Torá aí e vamos discutir. Nós vamos estar falando agora do mundo espiritual. Ok? Então nós vamos partir direto agora para algo que está dentro da tradição judaica. Eu quero ensinar algo para vocês aqui. Capítulo 23 de Êxodo, 20 a 21 diz assim: Eis que envio um anjo diante de você, para te manter no caminho e trazer você do lugar que eu preparei. Cuidado com ele e obedeça a sua voz. Não o provoque, porque ele não perdoará as tuas transgressões, porque o meu nome está nele. Aí eu quero fazer agora uma pergunta para os irmãos. Quem será que é esse ser celestial? Porque a Bíblia fala aqui de um anjo. Quem é ele? Quem é ele? Então eu quero mostrar para os irmãos agora algumas coisas que eu acho muito interessantes nesse momento, tá? Uma das coisas que nós vamos conectar aqui é o profeta Isaías, capítulo 63, verso 9, porque diz: em toda a sua aflição ele foi afligido, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua piedade os redimiu e os gerou e os carregou todos os dias da antiguidade. E aqui o profeta Isaías usa uma frase que é Yemei Olam, que significa os dias da antiguidade. Tá? Essa frase aqui, que está lá em Miqueias 5:2, ela fala da origem do Mashiach. Ele apareceu quando? Num dia, num tempo indeterminado, na eternidade. E uma coisa aqui é muito interessante, porque quando o profeta Isaías fala sobre esse anjo que livrou o povo de Israel na aflição, ele está falando sobre uma presença divina que estava ali com o povo. Então, lá na forma como esse verso está escrito, ele descreve uma situação que também está ligada com o futuro. E aí vai mostrar o seguinte, que o que aconteceu com o povo de Israel, enquanto eles estavam no Egito e depois no deserto, aconteceria no futuro. Só que o livramento que o povo de Israel recebeu no deserto, ele receberia novamente no futuro. Ou seja, aquele ser celestial, aquele anjo, aquele mensageiro, ele iria fazer o papel dele de novo na história, livrando o povo de Israel. Isso é muito interessante, porque isso fala para a gente sobre um segredo que está dentro da Torá, porque um rabino que é conhecido como Shelah, Rabino Isaías Horovitz, ele fala o seguinte: nós, falando agora sobre o príncipe
da face, né? Ele fala, nós explicamos em várias ocasiões que o Shar Haolam, o anjo que foi enviado, o Eterno confiou a distribuição adequada do fornecimento de alimentos no mundo, e ele se chama Metatron. Então nós vamos ver o seguinte, esse ser que estava lá no deserto com eles, a ele foi confiada a distribuição de alimento no mundo. O que significa isso? Quando nós vamos para a tradição judaica, isso significa que é ele que determina a parnassá de todo ser humano. Os irmãos se lembram o que é parnassá? É o ganho que a gente vai ter durante o ano. A parnassá pode ser aumentada ou diminuída. Então, quem determina isso é esse ser celestial, esse anjo que foi enviado, que nós temos lá em Êxodo, e que agora o Rabino Isaías Horovitz nos fala que esse ser se chama Metatron. Mas quem é Metatron? Ele é conhecido também como Naar, o jovem. Isso é muito interessante, porque essa designação de o jovem foi dada também a Moshe, quando ele se refere, quando a filha de Faraó encontrou ele. Então a Torá se refere a ele como Naar. Então isso também mostra o seguinte, que uma das funções de Metatron é trazer o quê? A libertação ao povo de Israel. E aí, irmãos, nós temos algo assim, muito interessante, porque quando nós temos o nome Moshe, o acróstico do nome de Moshe, ele tem uma coisa interessante, tá? Moshe também tem escondido no nome, Metatron Sar Rapanim, Metatron, o príncipe da face, que é a mesma designação dada ao Mashiach. Então Moshe, ele foi um tipo do Mashiach, ele prefigurou o Mashiach, até no nome dele, quando ele é olhado como um acróstico, ok? Então por isso que eu falei para vocês, prestem atenção que o assunto hoje é pesado. E quando a gente vai falando sobre isso, nós vamos ver o seguinte, as funções que Moshe cumpriu na terra, eram muito semelhantes às funções de Metatron, tá? Por quê? Porque ele atua como mensageiro do Eterno, e ele é um catalisador da redenção, ou seja, nele a redenção vai estar de forma plena. E ele também é conhecido como o anjo dos anjos. Como é que a gente explica isso? Antes da gente explicar isso, nós precisamos entender o que é anjo, né? O que é anjo? Essa palavra, ela, no português e nas línguas normais hoje, ela denota seres espirituais alados, tá? Criados e que têm aparência humana, e se parecem conosco. Essa palavra anjo, ela é na realidade uma anglicização, olha que palavra difícil, tá? Da palavra grega angelos. Então ela veio do grego e ela foi adaptada do grego angelos. Só que a palavra angelos, ela é uma tradução de malach, que significa simplesmente um mensageiro. Então quem é esse anjo? Ele é só um mensageiro. Só que neste caso, esse Metatron, ele não é só um mensageiro, ele é o mensageiro dos mensageiros. Então ele está muito além de todos os outros seres que são conhecidos. E aí o Talmud diz assim: o agente do governante é como o próprio governante. Se Metatron é um agente do Eterno, então ele vai agir como o próprio Eterno. Os irmãos estão entendendo isso? Então ele vem com ordens específicas, ele vem com um roteiro específico
para poder explicar isso, para poder trazer isso para a terra. Só que a palavra agente aqui, ela vem do termo hebraico shaliach. Então, quem é o agente? Ele é o enviado do Eterno para poder cumprir uma função. Então, ele é um representante daquele que o enviou para poder cumprir a missão que lhe foi dada. Novamente, o Talmud diz, em Haggiga 10b, o agente de um homem é como ele mesmo. Ou seja, quando se manda alguém, é como se a própria pessoa estivesse lá. É como se tivesse uma procuração para falar em nome daquela pessoa e agir em nome daquela pessoa. Agora, será que Yeshua falou alguma coisa parecida com essa? Vamos lá para Mateus 10, 40 e 41, está escrito assim: aquele que recebe você, me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, em nome de um profeta, receberá a recompensa de um profeta. E aquele que recebe um tzadik, um justo, em nome de um tzadik, receberá uma recompensa de tzadik. Você percebeu que Yeshua estruturou esse conselho do enviado em níveis, inclusive falando de uma recompensa que é recebida quando alguém abriga o enviado e entende quem é essa pessoa e o motivo pela qual ela veio. É muito interessante porque o livro de Hebreus diz que quando nós somos gentis e hospitaleiros, nós corremos o risco de hospedar anjos, ou de ter um contato, de conversar com anjos. Então isso é uma coisa muito interessante, porque isso nos remete a esse conceito da gente olhar e entender que se o Eterno está mandando alguém para a nossa casa, para o nosso convívio, e nós podemos de alguma forma interferir e ajudar na vida dessa pessoa, nós devemos fazer isso, porque isso trará uma recompensa. É o que está escrito aqui: recebeu um profeta na sua casa, tratou o profeta bem, a recompensa que o profeta vai receber, você recebe junto. Recebeu um pastor na sua casa, com o pastor, tu vai receber a recompensa do pastor. Recebeu o seu rabino na sua casa, vai receber a mesma recompensa que o rabino. Você entendeu isso? Então, tem todo esse conceito, é o conceito do shaliach, do enviado, daquela pessoa que foi enviada em nome de alguém para cumprir uma missão. Então, nós temos aqui uma fala do Rebbe Nachman, que ele diz assim: o anjo Metatron é o shaliach do Eterno, o seu agente encarregado deste mundo físico. Se ele é o agente encarregado deste mundo físico, então isso significa que ele se tornaria carne. Lógico que o rabino Nachman não escreveu isso, mas ele deixou implícito na sua fala. E olha só que coisa interessante, ele continua dizendo: pois o nome de Metatron é como do seu mestre, pois está escrito, porque o meu nome está nele. Então, se Metatron veio como um ser celestial para poder interferir na história da humanidade e se manifestar fisicamente, isso significa que ele representa alguém que está nos céus, que não viria para a terra, que não teria contato com ninguém na terra, mas que enviou o seu representante para fazer tudo aquilo que fosse necessário para que a terra e os seres humanos pudessem continuar dentro do seu padrão, inclusive determinando quanto
tanto de comida e quanto de sustento cada um de nós teria. Então esse ser celestial, esse Metatron, ele é alguém muito especial. Continuando aqui, ainda falando, usando as palavras do Reb Nachman, ele diz assim, ele veste-se durante os 6 dias da semana e governa o mundo através dele. Falando de Metatron, é como se Metatron interferisse durante 6 dias na ordem das coisas que estão acontecendo. Por que ele faz isso só em 6 dias? Porque no Shabat ele descansa. Aleluia! Olha só que coisa interessante. E quando questionaram Yeshua acerca do Shabat, ele diz assim: eu sou o Senhor do Shabat. Por quê? Porque ele criou o Shabat. Não significa que ele vai violar o Shabat, mas ele é Senhor porque ele criou o Shabat. E quando nós pegamos os sábios falando tudo isso aqui, nós começamos a entender e ver essas conexões profundas, compreender o seguinte: o que está na tradição judaica foi aquilo que Yeshua disse, e foi aquilo que ele deixou para nós como um legado. E olha só que interessante isso, irmãos. O Shabat, ele está num nível de santidade muito mais alto que os dias da semana. E olha só que coisa interessante. Segundo os nossos sábios, ele é tão sagrado que as forças do mal, no Shabat, elas não têm acesso, elas não têm como infiltrar-se na nossa vida, desde que nós estejamos em obediência. Durante os dias da semana, como nós chamamos de dias comuns, há uma mistura entre o sagrado e o profano. Então, nos dias da semana, nós temos que nos cuidar para que o profano não invada a nossa vida. Mas no Shabat é como se nós recebêssemos uma blindagem especial, para que nós possamos, então, durante o Shabat, receber toda a unção, todo aquele mazal que está reservado para aquele dia. Os irmãos entenderam isso? Lembra que eu falo sempre para vocês que no Shabat existe uma porção dobrada? Lembra que nós sempre falamos das coisas que o Shabat já carrega em si mesmo? Que a gente tem que sacar isso e dizer assim: eu vou viver isso aqui. Então, quando você faz isso, é como se você estivesse se vestindo com as mesmas vestes de Metatron. Ou seja, a santidade do Shabat te conecta com ele. Daqui a pouco eu vou falar quem ele é. Tenha só um pouco de paciência, tá? Mas isso é muito interessante, mas isso também nos mostra o seguinte: o Eterno deu livre-arbítrio para o homem poder decidir o que ele vai fazer no Shabat. Então o homem pode receber tudo isso, ou então decidir que ele vai fazer a vontade dele no Shabat. E quando ele faz a vontade dele, como diz a Rebete, sai do portal do Shabat. Saiu do portal do Shabat, quebrou, aí tudo isso cai por terra, inclusive a proteção. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando nós estamos falando desse ser celestial, nós temos que entender o seguinte: ele carrega em si mesmo toda aquela condição de ser o protetor, o provedor e aquele que vai trazer ao mundo toda sorte de benefícios. E é por isso que a gente precisa compreender quem é ele. Tem um estudioso que chama-se Alan Segal, que ele escreve: o principal mediador angélico, a quem podemos chamar por vários termos, o eterno vice-presidente, o seu vazio, o seu gerente, ele é um anjo e ele é o anjo principal dos anfitriões celestes. Mas muitas vezes ele participa da natureza do eterno. E quando nós estamos falando do eterno, nós estamos falando aqui do Pai.
E aí esse estudioso, Segal, ele diz assim: os rabinos mais frequentemente chamam esse anjo de Metatron. Então você vê que isso não é só opinião dos rabinos. Tem estudiosos aqui da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que tem essa mesma opinião. E aí, isso assusta, porque quando você vê uma pessoa que não é do meio judaico, nós não sabemos se ele é crente em Yeshua, mas para ele ter uma opinião dessa, no que diz respeito ao mundo espiritual, isso significa que esse homem está tendo revelação do mundo espiritual. Se ele consegue ter, irmãos, qualquer um de nós consegue, porque nós temos a mente do Mashiach, está escrito isso. Os irmãos entenderam isso? Então nós não podemos abrir mão da revelação e do conhecimento da palavra e da tradição judaica, que tanto nos ajuda a entender isso aqui. Deixa eu seguir um pouquinho mais, porque esse nome Metatron, ele é muito incomum, mas ele também é misterioso. E Rabino Moshe Ben Menachem, ele escreveu um livro chamado Shivim Shemot de Metatron, que diz que o leitor não deve dizer em seu coração que somente estes são os nomes de Metatron, ou seja, ele não tem só um nome. Pois ainda mais, pois estes são 70 nomes de Metatron, entre eles Sar Rapanim e outros que eu vou falar daqui a pouco. Mas você entende então que quando a Torá apresenta outros nomes, todos eles se referem à mesma pessoa? Os irmãos entenderam isso? Na tradição rabínica, quando aparecem outros nomes ligados ao Mashiach, aqui é Metatron, ligados a Yeshua, a tradição judaica diz que ele tem 70 nomes. Por que 70? Alguém tem alguma opinião? Oi? Pelas línguas, né? Pelos povos. O microfone, por favor, use o microfone para falar, meu irmão. Pelos povos, pelas línguas, né? 70. Exatamente, porque o objetivo do Eterno é alcançar todos os povos. Os irmãos entenderam isso? Eu estou indo devagar para você poder entender esse conceito. O Mashiach, então, já dentro da tradição judaica, ele já era esperado para alcançar todas as nações do mundo. Por quê? Porque lá em Gênesis 12, 3, o Eterno falou com Abraão que ele abençoaria todas as nações da terra. Se ele abençoaria todas as nações da terra, isso significa que o judeu estaria presente em todos os lugares. Aleluia. E aí a tradição judaica vem para dizer o seguinte: o judeu está em todo lugar. Então ele precisa conhecer o Mashiach através dos seus mais variados nomes, apontando para uma só pessoa, mas sempre com um nome diferente. Os irmãos entenderam isso? Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque a gente entende que tudo isso aqui vem apontando para uma das coisas que são mais empolgantes da Torá, que é descobrir quem é esse anjo. Em outros lugares ele aparece como anjo do Senhor. Então nós já estamos descobrindo que quem apareceu lá foi o próprio Yeshua. Foi aquilo que a gente chama na teologia de uma teofania, uma aparição do Mashiach. E aí, quando Yeshua lá em João diz assim, que Deus não foi visto por alguém, a gente começa a compreender o seguinte: então todas as aparições na Torá, no Tanakh, foram de Yeshua. E aqui a própria tradição judaica está confirmando tudo isso para a gente.
Olha só que coisa tremenda essa. E aí, voltando aqui a falar sobre Metatron, né? Em latim, Metator significa mediador. Vocês não sabem o que é um mediador, né? Quando duas partes estão em conflito, alguém vem para harmonizar as duas partes. E se você parar para pensar, o homem estava com um problema com a eternidade, por causa do pecado. E Yeshua vem para fazer a mediação e reunir esses dois com uma solução. Ou seja, o homem foi reunido aos céus através da mediação de Yeshua. Em grego é Metatronos, que significa além do trono. É alguém que tem um poder que vai muito além do trono. Porque o trono dá poder para reinar. Mas o que Yeshua fez foi mais do que reinar. Ele criou todas essas coisas. Em aramaico é Metator, que significa guia. Então aqui, o mesmo nome já tem 3 significados diferentes. Tudo isso atribuído a Yeshua. Tudo isso aqui ele fez. Então quando a gente para pensar, a gente fala assim: meu Pai, que coisa linda! Tudo se cumpre em uma só pessoa. Você entendeu como é importante você conhecer essas questões da tradição judaica? Porque quando alguém te perguntar, você pode falar assim: olha, a tradição judaica diz o seguinte. Vou ler para você um negócio que o Rambam disse. Rambam disse assim: este é o grande anjo que por causa disso é chamado Metatron. O significado da palavra de ser o guia da estrada. Rambam diz que ele é o guia da estrada. E o que ele fez? Ele disse: eu sou o... Ele falou que ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a sua. Então é ele como pastor, ele guia as ovelhas pelo... Oh meu Pai, as palavras do Rambam se cumprem em Yeshua. Meu Pai, aleluia, aleluia. Aí os rabinos disseram no Sif: o santo bendito seja ele, foi o Metatron para Moshe, e ele mostrou a ele toda a terra de Israel. Você lembra antes de Moshe morrer, que a Torá diz assim, que o Eterno foi e mostrou para ele toda a terra de Israel? Quem fez isso? Yeshua. Os sábios estão dizendo isso aqui, que foi o Mashiach que fez isso. Então você lembra quando nós falamos que Israel estava no deserto, que tinha uma coluna de fogo e uma nuvem? Quem é que colocou a coluna e a nuvem ali? Yeshua. A nuvem faz o quê? Dá sombra. Aí a Bíblia diz assim no Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ó Israel, na sombra de quem? Do Mashiach. Mais uma vez, se cumprindo a palavra, mostrando que aquilo que os sábios disseram se cumpriu plenamente na pessoa do Mashiach. Olha só que coisa tremenda isso. Então, quando nós temos isso, irmãos, a gente começa a pensar e falar o seguinte: isso que significa que os segredos que estão na Bíblia são um número muito maior do que a gente sequer imagina. Por exemplo, a gematria, só vou falar isso aqui, depois você fala, pega o microfone por gentileza. A gematria do nome Metatron é igual ao nome Shaddai. El Shaddai, que significa
Shomer Daltot Israel, o guardião ou protetor dos portões de Israel. Significa que quem protege Israel é o próprio Yeshua. Porque a gematria de Shaddai e de Metatron é a mesma. Você entendeu que coisa tremenda é essa? Essas conexões que existem espirituais e que nos remetem a algo que não dá para fugir disso. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma situação a qual nos é mostrado que aquele ser celestial que estava no deserto, entregando a Torá para Moshe e para o povo de Israel, era o próprio Yeshua. Por isso a Torá diz: não irrite ele. Agora eu estou falando em português para você poder entender. Não irrite ele, porque o meu nome está nele. Ele não vai te perdoar. Aí a gente vai, já vou passar. Aí a gente vai para uma outra coisa, quando Yeshua chega para o paralítico e diz assim: perdoados são os teus? Esse ser que estava lá no deserto podia perdoar, como podia não perdoar. Então significa que aquele que estava no deserto, guiando o povo para perdoar os pecados dele, é o mesmo que apareceu em carne para perdoar as pessoas que tinham pecado. Aleluia! Você entendeu que as conexões são muito lindas? Pois não, Rebeca. Queria só dois pontos. Primeiro que anjo não pode perdoar ninguém, né? Anjo não tem esse poder. Ele é mensageiro só. Ele vem trazer mensagens, né? Já o Metratão pode, né? Outra coisa, aquela coluna acesa que ficava à noite. Posso ler um versículo de Isaías? Por favor. Isaías 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Aleluia. E a palavra salvação é Yeshua. A tocha era o próprio Yeshua que estava no deserto com ele. Aleluia. Vocês não estão vendo isso? Como que a língua hebraica, na sua riqueza, nos remete à revelação da palavra? Quando eu falo para vocês que quem conhece não é enganado, isso não é brincadeira. Porque Yeshua diz que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos mestres. O que tem de gente falando besteira por aí é uma grandeza. Até a gente ficar bravo, né, Samuel? De ver tanta besteira, tanta... Dá vontade de pegar um camarada e... Não, mas não vamos pular essa parte, né? Vamos ficar só na vontade, né? Você entendeu isso? Então, o dia que a gente parar e falar assim: puxa vida, eu preciso desse conhecimento, para que quando eu for questionado, eu tenha condições de fazer o quê? Apresentar para a pessoa as evidências, através da língua hebraica. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Eterno, ela tem que ser colocada não só nos nossos corações, mas a Bíblia diz também em Deuteronômio: tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como é que chama-se isso? Mezuzá, né? E a mezuzá, ela tem o quê? Qual é a letra que ela tem lá em cima dela? A letra Shin, que é como se fosse um tridente, né? E quando você pega a topografia da cidade de Jerusalém, na topografia da cidade nós temos 3 vales que passam ali na cidade de Jerusalém: o vale de Cedron, o vale de Tiropoião e o vale de Rinom. Então é como se fosse assim. Então aqui a gente tem cada um dos vales. Aqui no meio, tá? Seria o Monte do Templo. E aqui no meio, nesse meio aqui, tem então esse lugar que é chamado a Porta dos Céus. Os irmãos entenderam isso ou não? Onde é que a mezuzá fica? Na porta da sua casa.
A porta da sua casa, o que ela representa? A porta dos céus. Você não pegou, né? A letra Shin, aqui na letra Shin, na topografia da cidade de Jerusalém está o monte do templo, que é a porta dos céus. Se isso está lá, na letra Shin, então isso significa que o Shin que está na porta da sua casa remete o quê? Aos céus. Ele não está só guardando a sua casa, ele está guardando a sua casa para te levar para onde? Para o céu. Por isso, irmão, a gente tem que entender isso aqui. Eu falei que hoje ia ser diferente, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Esse aqui é uma paraxá para a gente assistir 1, 2, 10 vezes, para a gente poder beber essa palavra aqui e para a gente entender o que está acontecendo. Caminhando. Os nossos sábios dizem, tá? Lá no Zohar, o seguinte: e além disso, aqueles que dominam neste mundo o fazem através dele, de Metatron, e aqueles que são impedidos de governar caem através dele. Todos eles dependem desta escada Metatron. Você entendeu o que o Zohar está dizendo aqui? Que Metatron tem o governo do mundo. Qualquer coisa que acontece no mundo é através dele. Eu lembro de Rabino Shaul. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se fez foi feito. Ou seja, tudo através de Yeshua. Ele tem o domínio de todas as coisas. E é o que os sábios estão dizendo aqui. E uma coisa interessante, irmãos, que vocês lembram que quando Yaakov tem um sonho com a escada, a Sulam de Yaakov, quando ele acorda, você lembra qual é a frase que ele diz? Isto não é outro lugar, senão a casa de Elohim, e esta é a porta dos céus. E segundo os nossos sábios, onde é que Jacob estava deitado? Onde foi construído o Beit HaMikdash, o templo. Voltamos aqui para a topografia de Jerusalém. Que coisa linda, irmãos. E aí, a gente vai continuar vendo o seguinte. E o que Yeshua disse acerca disso? Eu sou a porta. Meu Pai. De novo uma conexão com Yeshua. O Salmo 118, 19 diz: abre-me as portas da justiça, e eu entrarei nelas e louvarei a Ti. O único que pode abrir as portas da justiça, quem é? Yeshua. Porque Ele é a porta da justiça. Então, tudo isso, irmãos, que eu estou lendo para você, é o Zohar. Está escrito no Zohar. Tá? E Yeshua disse em João 10, 9, eu já citei: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e encontrará pasto. Ou seja, Yeshua é a porta da salvação. Está claro? Ou seja, não tem outro jeito da gente ser salvo a não ser através de Yeshua. Aleluia. Alguma pergunta, irmãos? Hoje as perguntas, né? Vamos passar as perguntas hoje. Você ainda vai falar sobre colocar o nome, né? Isso. Tá bom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, eu comecei a pensar aqui, esse nome Metatron, ele é um nome meio científico, porque se a gente pegar
os filmes, pegar assim, né, o que o homem produziu até hoje, e eles se assemelham muito em alguns assim, como se diz, personagens que eles criaram, com Metatron, né? E até eu queria saber se tem, além desse nome Metatron, se tem outros anjos que se assemelham com esse nome, porque esse nome, ele mostra muito assim, que é algo tão, vamos falar, tão criativo, tão, para mim, né? Estou falando na minha visão, tão criativo, tão diferente, que é um nome totalmente assim, na minha visão de ser humano, que leva a crer que é ciência, não é só espírito, é algo além disso, é algo assim que remete a algo de tecnologia, é algo que me deixa, sabe, pensar. Modernidade. Isso. Tem outros nomes parecidos, além de Metatron? Não, até tem, entendeu? Eu só ainda não tenho acesso a isso, mas eu sei que tem. Agora, uma coisa interessante que você falou é que a questão da ciência, né? Quem entrega a ciência para o homem é o Criador. Ele entrega os padrões para que o homem possa multiplicar a ciência. O profeta Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, né? E quem é que faz a ciência multiplicar? É só o próprio Criador, porque ele entrega. E aí nós temos, vamos voltar, né, para a tradição judaica. Se a pessoa estuda a Torá, ela estuda o Talmud e os escritos judaicos, dali ele vai te dar padrões para poder criar coisas novas. Isso tudo, irmãos, estou falando da língua hebraica, tá? Não estou falando de português, não. Nós estamos falando no hebraico, porque o hebraico tem um significado muito além do que a gente imagina, tá? Para você ter uma ideia, essa letra Shin, tá, que nós estamos falando, que ela fala sobre também os 3 ramos dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Toda vez que a Bíblia fala, se refere aos pais, lá em hebraico está Avot. Quem são os Avot? Abraham, Isaac e Jacob. E eles são, dentro da tradição judaica, Hesed, Gevurah e Tiferet. 3 manifestações. Nós já falamos sobre isso, né? Nós já ensinamos para vocês sobre isso. E essas 3 manifestações do Espírito do Eterno, elas formam a letra, elas estão dentro da letra Shaddai. Então Shaddai carrega o que é o Todo-Poderoso, carrega dentro dele o que? A misericórdia, o poder e a beleza. Então, pare para pensar, o Mashiach, quem ele é? Ele está tratando o mundo hoje como? Com misericórdia, sem deixar de manifestar o seu poder, para no final, ele mostrar a beleza de tudo aquilo que ele falou, e muitas pessoas não acreditaram. Então isso é muito interessante a gente ver, porque a tradição judaica diz que a vestimenta de Shaddai, do Todo-Poderoso, é Metatron. Ou seja, ele se disfarça no mensageiro para não mostrar a grandeza dele. Vocês entenderam? Isso é muito interessante, porque ele fala sobre o pastor fiel. Isso aqui está no Zohar, tá? Falando que o pastor fiel é esse Metatron. Pois não. Liga. Só uma curiosidade, que quando você faz o chamar, você coloca nas mãos assim, ó, desse jeitinho. Isso aqui significa Shaddai, Shin, Dalet e Yud. Isso. É uma curiosidade, irmãos. Mas você vê que quando nós fazemos isso, ainda que de forma inconsciente, o que nós vamos pedir ao Senhor? Que é o Shaddai, que apareceu como Metatron e depois se manifestou como Yeshua. Ele é que deve proteger a nossa mente e nos guardar para que nós possamos cumprir os seus mandamentos. Porque quando nós oramos o Shema, o que nós estamos dizendo? Ouve, ó Israel.
Mas você lembra que chamar além de ouve significa obedeça. Obedeça a Israel. Quem é Israel? Somos nós. Não entenderam isso? Por isso, irmãos, isso tem um desdobramento muito grande. E se um dia que eu entendo isso, eu vou falar assim: meu Senhor, quanto segredo, quanto mistério o Senhor guardou na tua palavra, mas agora ela está vindo à tona. A tradição judaica diz que nos últimos dias a manifestação da verdade apareceria, que a sabedoria que estava oculta se manifestaria, e é o que está acontecendo. Então, os nossos sábios dizem que nesse tempo seria o tempo da manifestação do Mashiach. O que nós temos que entender com isso? Que a vinda de Yeshua está próxima. Se pegar a sabedoria judaica, a tradição, e colocar dentro dessa paraxá, o que nós vamos entender? Que todas essas leis que são cercas de proteção para o homem, no seu relacionamento com o seu próximo, tem qual o objetivo? De nos proteger para que nós não percamos o caminho. Então nós não podemos perder o caminho, temos que manter o nosso foco no caminho. Aí o livro de Hebreus diz que nós devemos olhar para Yeshua, que é o autor e consumador da nossa confiança ou da nossa fé. Entendeu? Então tudo isso a gente começa a ver e falar assim: eu preciso me manter fiel, alerta. Eu não posso bobear, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. Só para você ter uma ideia, irmãos, eu estava assistindo um vídeo agora há pouco sobre o que um pastor estava falando, que é o Max Feliciano. Ele estava falando sobre o pessoal que vai pular o carnaval. Tem um satanista que deu uma entrevista e ele disse assim, que no carnaval se abre um portal em que os piores demônios são soltos para ficarem 3 dias na terra e causarem todo tipo de mal para a humanidade. E ele disse assim: nem eu, o satanista falando, nem eu tenho coragem de ir no carnaval, porque esses demônios estão fora do nosso controle. E aí tem crente que vai para o carnaval, tem gente que vai para o carnaval. E aí o que esse satanista falou? Que tudo que é feito lá é consagrado, que cada batida está ligada a uma entidade espiritual para abrir o corpo da pessoa para aquele demônio entrar. Quando a pessoa começa a dançar, tudo isso ligado ao sexo, porque segundo esse satanista, esses demônios eles atuam na área sexual. Isso, segundo ele falou, é uma orgia a céu aberto, comandada pelo inferno. Você entendeu? Se lá tem um portal aberto para o pecado, nós temos que pegar esse portal aqui do Shabat para a santidade e sacar tudo isso dele, para nos proteger. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, por que eles falam sobre isso com a maior naturalidade do mundo? Porque o camarada sabe o que significa o mundo espiritual, ele sabe o que significa o carnaval. Ele sabe que esses demônios são soltos e que ninguém controla eles. Só Satanás lá no inferno que controla. Aqui na terra ele diz o seguinte: ninguém controla esses demônios, tão poderosos que eles são. Então, irmãos, vamos ter discernimento sobre o mundo espiritual. Vamos entender o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, voltando para Paraxá agora, o Ramban, quando ele faz o comentário de Êxodo 23, ele diz assim: o propósito da verdade, a propósito da verdade, este anjo,
que eles foram prometidos aqui é o anjo redentor, em quem está o grande nome, pois no eterno há uma grande rocha. O que significa isso, irmãos? Isso significa que o Rambam entendia que esse ser não era só um mensageiro, ele iria trazer redenção para o povo de Israel. E redenção é diferente de libertação. A pessoa pode estar liberta e não ser redimida, mas via de regra, quem é liberto também precisa ser redimido. E a redenção é uma conexão que muda o senhorio da vida da pessoa. Os irmãos entenderam isso? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente entende o seguinte: aquilo que a Bíblia diz é muito diferente. Quando ele diz assim, eu sou o Deus de Betel, falando com os nossos patriarcas, isso está escrito assim: esse é o costume do rei, habitar em seu palácio. Ou seja, o Beit HaMikdash e o corpo dos seres humanos que são servos de Yeshua se tornaram o palácio do rei. Esse local aqui é o grande palácio do rei, e cada um de nós é o seu palácio particular onde ele habita. Por isso, irmãos, que mais uma vez a gente pega as palavras do sábio e você fala assim: meu pai, que lindo entender que aqueles homens falavam de Yeshua sem mencionar o nome dele. E quem é que habita em nós para poder fazer o resgate? O Espírito Santo, que foi deixado, que é o enviado de quem? Do Mashiach. Você entendeu isso? Olha só que coisa interessante. Voltando, a gente vai ver uma outra coisa. Vamos falar de novo sobre: ele não perdoará sua transgressão se você se rebelar contra a sua palavra. Por quê? Porque o nome do Eterno está ali. O que eu quero dizer com isso? Se eu analisar isso aqui de forma fria, se não há perdão para a rebelião, isso significa que todos aqueles que nós estudamos na Torá e que nós vamos estudar, que vão se rebelar contra o Eterno, tendo Moshe e Arão como alvo, eles foram perdoados? Foram ou não foram? Pelo texto que está aqui, não foram. Significa que aquelas pessoas no deserto morreram e foram para o inferno. Vocês entenderam? Por que isso aqui foi avisado antes? Para não haver rebelião. Todo rebelde que não se arrepende tem um só destino: o inferno. Vamos parar um pouco, vamos falar de Hassatã. Por que ele foi lançado no inferno com 1/3 dos seres celestiais que habitavam no quinto céu? Porque ele se rebelou. Ele quis tomar o lugar que não era dele. Ele reuniu um exército para tomarem e invadirem a sala do trono e tirarem de lá Yeshua e o pai. Yeshua não teve muito trabalho. Chamou Miguel e falou assim: tem um serviço para você, vem cá. Lá no quinto céu está tendo um probleminha lá. Pega aquele pessoal. Lembra no terceiro céu que eu criei um compartimento chamado inferno ou Guerrinon? Pode jogar todo mundo lá e você tranca, já deixa o acesso limitado, só vai sair quem eu mandar. Isso eu falando que eu acho que Yeshua fez. Miguel deve ter batido continência: sim, Senhor, e desceu e fez o serviço. O rebelde que se achava, acabou.
Qual que é o poder que ele tem? Nenhum. Se lembra o que o Rabino Shaul diz, irmãos, sobre isso? Ele diz que o Pai deu a Yeshua um nome, para que ao nome de Yeshua todo joelho se dobre, inclusive de demônio, inclusive de Satanás, inclusive dos seres celestiais, e toda língua confesse que Yeshua é o Senhor, para a glória do Pai. Você entende isso? Então esse texto aqui, quando ele se conecta com a Brit Hadashah, ele abre uma profundidade muito grande para a gente, para que nós possamos compreender quem é Yeshua. Até a própria Torá e a tradição judaica mostram para a gente o seguinte, que ele não é um anjo. Olha aqui, Rabino Joel David Baksti diz o seguinte: contrário a virtualmente qualquer coisa que você leu em outro lugar sobre este fenômeno, Metatron não é um anjo. Aqui um rabino dizendo isso, ele não é um anjo. O que ele é? Ele é a manifestação do Mashiach. Agora, eu quero mostrar uma coisa para você. Metatron, ele é o meta-malach, aquele que está além do anjo, o meta-mensageiro, o meta-meio para a revelação do Ein Sof. O que é o Ein Sof? Agora nós vamos mexer no Pai. Quem é o Pai? Ele é conhecido como Ein Sof. Ele é o infinito. Como é que nós entendemos o conceito de infinito? Nós não entendemos. Por quê? Porque nós somos finitos e a nossa mente é tão pequena que se nós não conseguimos entender uma coisa espiritual, como é que nós vamos entender aquilo que é infinito? Como? A nossa cabeça não tem como entender isso. Então, quando nós falamos do Pai, Ele é o infinito que gerou Yeshua, para que Yeshua pudesse ser chamado de Filho. E aí é muito interessante, porque a palavra Filho, que é Ben, ela está na mesma raiz de bem, que significa o meio. Ou seja, onde é que Yeshua estava? Dentro do Pai. E ele foi gerado e saiu para fora do Pai. As mulheres entendem bem esse conceito, porque as mulheres são mães, e toda mãe entende o que é uma criança dentro dela, no meio dela. Isso é um conceito que a gente entende. E isso é muito interessante, porque isso mostra para a gente o seguinte, que Yeshua sai do Pai, o Pai gera Yeshua, e a partir disso, ele entrega para Yeshua tudo, inclusive com instruções para que Yeshua se manifestasse de forma gradual. Por quê? Para que as pessoas pudessem ter entendimento de quem ele é. Então, quando você vai falar de Yeshua, quando você vai aprender sobre Yeshua, nós temos que aprender isso não de uma forma plena, de uma vez eu digo. Plena você tem que aprender, mas não dá para aprender de uma vez. O que nós temos que fazer? Coletar todos os dados acerca dele, para lá na Brit Hadashah nós entendemos por que ele se manifesta como homem. Porque aqui nós temos uma teofania, alguém que se manifesta em nome do Pai, porque o Pai não pode aparecer. E por que não pode? Você imagina se o Pai, que é o infinito, descer aqui na terra?
Você acha que a Terra vai explodir? Eu acho que não. Não é só a Terra, o sistema solar é tudo. Não dá, não aguenta. Irmãos, se a Bíblia diz que tem um anjo em Apocalipse que vai aparecer, que a glória desse anjo vai iluminar o planeta. Um anjo. Você imagina a glória de Yeshua e depois a glória do Pai que está além. Você está entendendo? Então é interessante a gente entender esse conceito aqui, para que nós possamos compreender o seguinte, que um dia, se Yeshua nos permitir, nós vamos ver o Pai. Não com isso aqui, mas com o corpo de luz, como Adão tinha antes de pecar. Aí você imagina que nós, com o corpo de luz, não vamos ter limitações que Adão jogou fora. Adão jogou fora o quê? A eternidade. Nós somos criados para sermos eternos. Não era para ter fome, sede, enfermidade, cansaço, aborrecimento. Nada disso. Mas o pecado, quando ele entrou, ele quebrou essa conexão com a eternidade. E nós nos tornamos alienígenas na terra. Em que sentido? Que nós somos estranhos aos céus. Você quer ver uma coisa? Fala para alguém assim: você quer morrer? Eu estou perguntando para os irmãos. Não. Você quer morrer? Não. Mas ir para o céu você quer, né? Sim. Sem morrer? Se possível. Você está entendendo? Hoje nós somos obrigados a passar por um processo de morte para herdar a vida. É um contrassenso. Como assim eu preciso morrer para viver? Vocês entenderam como que é isso? Por isso, irmãos, que isso é uma coisa assim, é muito lindo a gente compreender a forma como isso acontece no mundo espiritual, como que isso se move no mundo espiritual, como os nossos conceitos de morte e de vida são pequenos diante da sabedoria da palavra do Eterno. A gente não consegue entender esses conceitos. Quer dizer, nós temos o desejo de retornar à eternidade, mas nós não queremos morrer. Você entende isso? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente fala assim: puxa vida, mas Yeshua, quando ele se manifestou, ele se manifesta e ele se faz presente na terra. E aí, ele é chamado de Sar Hapanim, o príncipe da presença. O príncipe da presença que agora se materializa na terra e se torna presente no planeta, como homem. E aí, o que ele vai fazer? Ele não é só o Criador. A tradição diz que ele é o pequeno tetragrama. Por quê? O grande tetragrama é o Pai, e o pequeno é Yeshua. Ele é chamado na tradição judaica, Zerampim, a face pequena. A face grande é o Pai, e Yeshua é essa face menor, que se manifesta no mundo, para trazer a revelação do mundo espiritual. Então você entende que são vários os nomes dele, para a gente poder entender quem ele é. Que se tem gente que fala assim: Pai, eu quero te ver. Você quer morrer? Quer ser fulminado, desintegrado? Então, você vê que até as nossas músicas, as músicas que o pessoal canta, estão erradas. Frases que são ditas sem pensar, os famosos chavões. Entendeu? Tem
uma música, só para me passar, para a senhora e depois para você, Mauro. Tem uma música que o pessoal canta: eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faça de novo. Você entendeu que você está pedindo para o Espírito Santo meter um martelo em você e te quebrar? A gente sofre assédio das trevas quase todo dia. E ainda fala assim: Senhor, quebra? Não, não quebra não, Senhor. Mas se o vaso quebrar, faz de novo. Mas o Senhor não quebra não, por favor, me mantenha inteirinho. Não, mano, sua pergunta. No microfone. Quando nós lemos, está funcionando? Está funcionando. Quando nós lemos em Êxodo 24, lá no princípio, dizia: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel subiram o monte Sinai e viram o Deus de Israel. Era também Yeshua? Com certeza. E você vai ver que tem uma coisa interessante aí nesse texto. Lá embaixo está dizendo que eles comeram com ele. Não está escrito no texto? Não sei, só peguei essa frase. Então, mas você vai ver que lá embaixo está escrito que eles comeram com ele. Eles fizeram uma ceia, uma seudamachia com eles. Não é isso? E aí o que Yeshua vai fazer com os discípulos? Uma ceia. Quando que é essa ceia? Em Pessah, na época da redenção. Ou seja, aquele anjo que é o anjo da redenção comeu com eles, com os líderes e com os sábios, que eram 70 anciãos que representam o Sinédrio, mas representa 70 nações do mundo também. O Machia acessando as 70 nações do mundo e dizendo assim: vem comer comigo. Por isso que a Bíblia é linda, é uma revelação linda. E quando nós fazemos o Kiddush e partimos o pão e tomamos o cálice, o que nós estamos fazendo? Estamos diante do Deus de Israel, que é Yeshua. Você entendeu que quando a ceia que a igreja faz, e quando nós fazemos o Kiddush, que o que nós estamos fazendo é muito mais profundo do que simplesmente, está comendo um pedaço de ralá e tomando um copinho de suco de uva. Não, nós estamos diante do Deus de Israel, é o que está escrito em Êxodo. Você está entendendo isso, irmãos? É um prelúdio do que vai acontecer da eternidade. Porque os sábios, eles falam de um banquete celestial, eles chamam de Seudamachia. Vai ter um banquete celestial. Aí eu te pergunto: banquete para quê? Você vai num banquete para quê? Para celebrar alguma coisa. Alguém fez alguma coisa grande, está dando um banquete. E Yeshua conta uma parábola sobre um banquete que ia ser dado, e ele chamou os seus servos para virem, e eles não foram, cada um deu uma desculpa. Aí ele falou para o seu funcionário: vai para a rua e traz todo mundo que você achar, eu quero a minha casa cheia. Os irmãos entenderam isso? Eles têm conexões com a Bíblia da Chá, que não dá para mim falar agora, senão nós vamos perder aqui o fio da meada. Mas tem muita coisa interessante na Bíblia. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver isso. Gentios, que são centelhas judaicas perdidas, sendo resgatados e incorporados à nação de Israel, cumprindo a palavra também dos nossos sábios. Pois não, irmão. Então, Rabi, é assim, eu posso até não querer morrer, eu entendo assim, mas eu posso, e eu acho que eu poderia ter o desejo de ser arrebatado em vida, como Elias, né, foi um dos homens na terra que foi assim, arrebatado. Então, assim, é errado pensar assim: eu não quero morrer, ponto, mas eu quero ser arrebatado e estar no céu, né, desfrutando do melhor. Então, aí é que tá, eu quero entender isso, porque às vezes a pessoa, ela cria essa expectativa, né, do arrebatamento, e eu entendo isso, né? Tem pessoas que falam: eu não quero morrer. Eu pensei em pessoas: eu não quero morrer, né? Mas eu sei que é um processo, e as pessoas têm que passar, Sim, né?
Então, por explicar assim, Rapidamente então, irmãos, a pergunta do Mauro é interessante, mas a pergunta dele também, ela está dentro do nosso escopo do tempo. Por quê? Porque hoje nós vivemos a geração que vai ser arrebatada. Então isso significa o seguinte, que essa geração que vai ser arrebatada tem a possibilidade de não passar por isso, de não passar pela morte. Na minha opinião, Mauro, isso é uma honra. Isso é uma honra nós não passarmos pela morte, nós não experimentarmos a morte. Assim como você citou o caso de Elias. Só que o caso de Elias, eu até, hoje mais cedo eu conversava com um amigo, e Elias ele foi preparado para que ele pudesse passar por um outro período que vai ser a grande tribulação. Então, nós não vamos passar por isso. Você imagina que Elias ainda vai viver coisas assim terríveis durante 3 anos e meio aqui na terra, e nós vamos estar livres disso. Então eu considero isso uma honra, sabe? Eu peço a Yeshua que ele venha logo, né? Se eu posso fazer um pedido, eu queria pedir agora, ora vem, Senhor Yeshua, para que a gente possa não passar por tudo isso, porque o mundo já está passando por muitas coisas terríveis, tá? E eu queria só mostrar uma coisa para os irmãos, porque ontem nós lemos o Salmo 24, né? A Rebete leu o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Eu vou ler um bloco aqui de parágrafo para os irmãos. Está escrito assim: surpreendentemente, o Midrash diz que o Messias recebe a coroa de Hashem, o seu manto e o seu nome. Ou seja, quem escreveu o Salmo 24 teve a revelação do que ia acontecer quando Yeshua retornasse para a eternidade. Aí ele diz o seguinte: o Midrash cita Jeremias 23 como uma prova de que o Messias recebeu o nome. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Eterno, em que eu ressuscitarei a Davi um ramo justo, e ele reinará como rei, e administrará sabiamente, e executará justiça e retidão na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este é o seu nome pelo qual ele será chamado: Hashem, a nossa justiça. Ou seja, um dos nomes do Messias é o tetragrama ligado à justiça. A gente canta aqui, quando a gente canta Shema, Adonai Tzedkenu. O Senhor é a nossa justiça. Adonai Tzedkenu, é verdade. Então, isso é muito interessante a gente ver isso, irmãos, porque, mais uma vez, os sábios estão apontando para algo que, quando nós lemos na Brit Hadashah, nós falamos assim: mas de onde eles tiraram isso? Ou seja, isso já vem da tradição judaica. O Sefer HaHeikalot diz sobre Metatron: quando o santo, bendito seja ele, coloca esta coroa sobre a minha cabeça, todos os príncipes dos reinos que estão no auge dos céus, de Aravot, e todas as legiões de todos os céus tremeram contra mim. Mesmo o príncipe dos acusadores, que é o maior de todos os príncipes dos reinos que estão no auge, ficou com medo e estremeceu comigo. Você entendeu isso aqui? Do livro de 3º Enoque está escrito isso. Isso significa o seguinte: que quando Yeshua foi coroado, quando o Pai colocou a coroa sobre Yeshua, todos no céu e no inferno tremeram, porque eles disseram o seguinte: o Mashiach ben Yosef cumpriu a sua função, agora ele vai voltar com o Mashiach ben David, coroado e com autoridade para julgar. Até o inferno tremeu. Isso
São os nossos sábios que estão dizendo mais uma vez. Entenda isso, irmãos, porque isso aqui é uma coisa assim maravilhosa, que a tradição judaica está falando com a gente. Mais uma vez, nós estamos vendo uma coisa impressionante que aconteceu. Agora, deixa eu falar sobre o manto glorioso. Como a descrição de Metatron receber o manto glorioso, o mesmo acontece com Mashiach. O santo bendito seja ele, colocará sobre Efraim, nosso verdadeiro Messias. Então, um dos nomes do Messias é Efraim. Ok? Mais um nome que a gente está aprendendo aqui. Um manto cujo esplendor fluirá do fim do mundo até o começo dele. E Israel fará uso de sua luta e dirá: bendita é a hora em que ele foi criado, bendito é o ventre de onde ele veio, bendita é a geração cujos olhos o contemplam. Bem-aventurados os antepassados do homem que mereceu a bondade do mundo, o Messias, oculto para a eternidade por vir. Se você prestou atenção no que eu li aqui, isso está na Pessikta Ramati, tá? Se você prestou atenção nisso, você vai ver o seguinte, que o Mashiach recebeu um talit de esplendor. E uma outra coisa, diz que ele nasceu como ser humano, porque está escrito assim: bendito é o ventre de onde ele veio. Isso significa que depois que ele voltou para a eternidade, ele recebeu esse manto glorioso de autoridade. Os irmãos estão entendendo isso? Porque nós temos que ler o texto, irmãos, e fazer exegese, tem que entender. Não adianta ler o texto correndo e falar assim: isso aqui não é. E ele disse assim: olha, bendita é a geração cujos olhos o contemplaram. Aquela geração do século I, onde Yeshua nasceu, era para ser uma geração bendita, e foi, por causa dos discípulos de Yeshua, porque eles levaram ao mundo o irromper de uma mensagem de boas novas, dizendo: o Mashiach nasceu, cumpriu tudo aquilo que estava escrito acerca dele e voltou para a eternidade, para em breve vir buscar o seu povo. Então, tudo isso que está acontecendo, tudo aquilo que nós estamos lendo aqui, está ligado à tradição judaica. Então, nós vamos ver o seguinte, que inclusive a tradição rabínica diz, como conceito, um rabino chamado Gershon Scholem diz isso aqui, como se o conceito de Metatron já não fosse suficientemente complexo, é importante notar que não há um, mas dois Metatrons. Ou seja, ele está dizendo que existe uma Mashiach ben Yosef e uma Mashiach ben David. Existem então dois Metatrons que estão ligados a ambas as manifestações do Mashiach. Se a gente voltar para Moshe e Yehoshua, Moshe é o sofredor, né? Porque passou várias coisas. Já Josué é o conquistador. Ele não teve problema de aquela rebelião, de cada hora levantava um, ficava reclamando. Ele é o conquistador, né? Ele é também o Mashiach da época dele, né? Claro, evidente. É tanto que Yeshua também é um nome abreviado de Yehoshua, né? É verdade. E nós temos aqui, irmãos, todas essas coisas acontecendo aqui, sendo nos mostrada. E eu queria falar para os irmãos também que um dos nomes do Mashiach, segundo a tradição judaica, é Malquitzedek. Eu queria te dizer que Malquitzedek não é um nome, é um título. Infelizmente, os tradutores da nossa Bíblia juntaram e eles aportuguesaram a palavra, porque em hebraico são duas palavras. Eles fizeram uma coisa que o povo alemão faz muito, né?
O povo alemão junta as palavras e vira um palavrão, no sentido de ser uma palavra grande, tá? Não é uma coisa assim que seja ruim, né? Mas é uma palavra muito grande. E eles uniram Melquisedeque e criaram o nome Melquisedeque. Só que até os nossos sábios dizem que Melquisedeque é o próprio Mashiach. Os irmãos entenderam isso? E lá no livro de Hebreus aponta para quem? Yeshua. Então, você vê que não é possível que os escritores da Brit Hadashah não conhecessem a tradição rabínica, porque tudo que eu estou falando para você aqui, que está na tradição, está na Brit Hadashah. Você está entendendo isso? Então, é algo assim inominável. Por isso que eu estou dizendo mais uma vez, nós precisamos conhecer a Brit Hadashah profundamente, mas nós precisamos conhecer uma parte da tradição judaica, para a gente fazer as conexões. E não se preocupa que eu vou te dar o caminho disso, porque tem um caminho para conhecer a tradição. A gente vai do mais leve para o mais pesado, entendeu? Então, eu quero falar para você sobre, agora, rapidamente aqui, irmãos, por causa do meu tempo também, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só falar uma coisa para você aqui sobre Daniel, né? Porque o livro de Daniel mostra que Metatron é uma figura independente de Hashem, do Eterno. E onde é que está escrito isso aqui? Em Daniel 7, 9 e 10, está escrito assim: vi até que os tronos foram postos, e o ancião de dia sentado, cuja roupa era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça eram como uma lã pura. Seu trono era como uma chama ardente, e suas rodas como fogo ardente. Um fluxo de fogo emitiu e saiu diante dele. Milhares e milhares ministravam a ele, 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Se você ouviu, Daniel começa o versículo dizendo: vi os tronos, plural, mas ele vê uma pessoa, o ancião de dias, que é Yeshua. Por que ele não viu um outro trono, se tinha mais de um? Porque o Pai não pode ser visto. Você está entendendo isso? Então, está dizendo que esses seres celestiais, que eram milhares e milhares, ministravam ao ancião de dias, louvavam a ele, engrandeciam o nome dele. O livro de Apocalipse diz a mesma coisa. Então, ele diz que vai haver um julgamento, e os livros foram abertos. Quem é que vai julgar a humanidade? É o Pai? É Yeshua. Por que ele vai julgar a humanidade? Porque ele criou o homem, não foi o Pai que criou. Quem pode julgar o homem é aquele que o criou. Então ele vai julgar, porque foi Yeshua que morreu pelo homem, para que ele possa então estabelecer esse julgamento. E é interessante, irmãos, que haviam milhares de milhares, ou seja, o julgamento será público. Não vai ser num quartinho isolado. Eu vou julgar você primeiro, aí depois eu vou julgar você, depois você. Não. Vai ser algo público. Então, Yeshua fala disso quando ele diz que a humanidade foi separada em dois blocos. Um, à direita, que são as ovelhas, e outro à esquerda, que são os bodes. E aí, nós temos uma coisa interessante, porque ambos estão diante do Eterno, diante do Mashiach, e há uma palavra. A gente fica falando assim, julgamento, então alguém vai tomar uma paulada. Isso é verdade.
mas tem alguém que vai ser absolvido e receber o prêmio. Então, as ovelhas recebem uma palavra no que diz respeito ao que eles foram e viveram aqui na terra, e os bodes vão receber uma outra palavra, e vai ser muito dura. E aí, irmãos, está de acordo com Daniel 7, esse julgamento que Daniel viu, mas ele só vê uma pessoa assentada no trono, apesar de ter mais de um trono. Então, isso mostra mais uma vez, tá? Uma coisa, que há uma ocultação do Pai. E aí a gente volta para a tradição, porque a Bíblia diz que ele se ocultou para depois poder se revelar através da Mashiach. Deixa eu só mostrar uma coisa, porque quando a tradição fala, está dizendo que tem um trono para ele, que é o Pai, e outro para Davi, que é o Messias. Então nós descobrimos também que o nome Davi está ligado ao Messias. Por quê? A palavra Davi em hebraico significa amado. E lá no livro de Cantares, o amado da nossa alma é o Mashiach. Então, as conexões são várias, irmãos, são muito lindas, para a gente poder perceber o quanto a gente deve ler a Bíblia com cuidado, porque quando a Bíblia vai falar sobre Davi algumas vezes, ela vai falar como se Davi fosse reinar no lugar de Yeshua, ou no lugar do Mashiach, e ele tivesse poder e autoridade como Mashiach. Só que os nossos sábios dizem que essa palavra ela foi codificada, querendo dizer assim, que o amado, ele vai reinar e vai fazer o que for preciso, vai ter o poder e a autoridade. Só que a palavra lá é Davi. Então os sábios interpretam isso dessa forma, para mostrar que esse Davi, na realidade, é o amado do Pai, que foi enviado para poder governar. Até a história de Davi tem momentos que ele vai ser ungido, né? Uma parte vai querer ungí-lo e ele ainda fica esperando a tribo de Judá poder ungí-lo também, chamá-lo, né? Só queria colocar uma coisa. Então Isaías 6, quando Isaías viu, ele não viu o Eterno, ele viu Yeshua. Ele fala, no ano que morreu o rei dos dias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não pode ter visto o Pai, ele tem que ter visto Yeshua, né? Essa visão foi de Yeshua, porque aí ele vai falar que ele é santo, Kadosh, 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 né? Toda a terra está cheia da sua glória, que vai completar com o Apocalipse, né? É verdade. Ele viu Yeshua, né? Ele viu Yeshua. Vocês não estão entendendo isso, irmãos? Vocês estão entendendo como que a interpretação da Bíblia foi deturpada? Você entende como as pessoas que não têm preparo nenhum, não têm conhecimento nenhum, o camarada pega uma Bíblia e fala assim, está querendo dizer isso aqui? Da onde saiu aquela inspiração maluca para chegar a atribuir ao texto um significado que não está ali? Por isso, a pessoa fala assim, mas ser rabino deve ser uma coisa muito tranquila. É tranquilíssimo. Você tem que saber de tudo, você tem que conhecer tudo, e você tem uma responsabilidade que é algo sobrenatural. Depois colocar um pontinho também. Dá um microfone para o Antônio, por favor, pode falar. Também da gente, você comentou, não sei se vou poder voltar nesse assunto, que já estava mais para frente, que na realidade Yeshua, ele teve que tirar suas vestes, porque tem um apócrifo que fala que ele foi passando por estágios e até chegar ao ventre, porque ele não podia vir do jeito que ele estava. Sim. Jamais. Porque nem milha suportaria uma alma nesse nível, né? Porque a gente que é mãe, que vai carregar o bebê é também físico, é uma alma
que dá para a gente carregar, né? Agora, a Miriam jamais poderia carregar ele no nível que ele estava na eternidade. Então, ele teve que largar vestes até descer. Isso. Por isso que ele destituiu da sua glória, né? Para poder descer, é isso? É isso. É voltar um pouquinho agora. Você comentou que Yeshua foi gerado, está em Salmo, tu és meu filho, hoje eu te gerei, né? E ele é a palavra. Então, completa com Yohanan, que aí a gente vai entender Yohanan. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Porque eu e o Pai somos um. É igual eu com meu filho. Enquanto ele estiver na barriga, nós dois somos um. Ele está ali dentro sendo alimentado com tudo. Apesar de serem duas entidades distintas, por isso que eu vou gerar, depois ele vai sair para fora. Exatamente. Ele é uma pessoa e eu sou outra. Mas ele está sendo nutrido tudo com o que eu estou colocando aqui dentro. Até o tempo dele nascer. Até o tempo dele nascer. Porque depois que ele nasce, ele já é filho. Ele já não faz parte da essência do pai. Né, ele é a essência, mas ele não é. Ele carrega a essência. Ele carrega a essência, mas ele não está dentro do pai mais. Ele está fora do pai. Agora ele pode descer. Exatamente. Ele diminui a parte dele e desce. É porque agora eu vou pôr o Ein Sof. O Ein Sof seria o sol, e ninguém consegue olhar para o sol. Estoura tudo a gente, né? Para você olhar para o sol. Você não consegue olhar para o sol. Mas a lua diminui, que é o brilho, ele reflete, né? Então seria o pai, seria o sol e o filho a lua. Poderia dizer que sim. Assim, só para a gente é entender uma comparação para a gente definir. É uma comparação, seria isso, né? Sim, com certeza. Porque o pai é um Ein Sof, ninguém suporta olhar para ele, né? Mas o Yeshua sim, a gente já consegue. Claro que todo arrebatamento ninguém consegue ver o rosto, né, dele. Todo mundo consegue ver pé, roupa, mas o rosto ainda não, né? Ainda não, é verdade. Nós estamos nesse corpo, tá? Então, por isso que eu falei, irmãos, que o conceito de gerar é só uma mulher que entende isso direito, porque a mulher ela carrega. Nós entramos com a nossa colaboração, mas quem carrega é a mulher, né? Ainda bem que a gente não tem filho. Fala então. No Midrash, os sábios comentando sobre o Daniel 7, eles perguntam, esse trono de Daniel 7, a quem está reservado? Aí o Rabi Akiva fala, está reservado a Davi. Aí o Rabi Natan fala para ele, Akiva, até quando você vai profanar o nome do santo, bendito seja ele? Esse assento está reservado ao Mashiach. Aí ele cita o Salmo 110, comprovando que se encaixa ele, que esse trono está reservado ao Mashiach. Verdade. E olha que interessante, né? O Antônio mostrando para a gente agora mais uma vez a tradição ligada com a palavra, né? Mais uma vez algo que vem somar para a gente entender que quando você compreende aquilo que os sábios disseram, que eles enxergaram, você vê que aquilo que está na Escritura só está conectando e somando para a gente entender a revelação de quem é Yeshua. Olha só isso aqui interessante. Havia um Marzor de Rosh Hashanah, que não existe mais hoje, em que está escrito assim, quer ver? Vou ler aqui para você. Que seja de tua vontade que o som da Tashrat que sopram seja entrelaçado na cortina pela mão do ministro Tartiel, com o nome que foi recebido pela mão de Eliarro, e Yeshua, o príncipe da face, e o príncipe Metatron, e você pode ser cheio de misericórdia por nós. Bendito sejas tu, mestre das misericórdias. Isso aqui está no Marzor de Rosh Hashanah. Ou seja, isso foi tirado do Marzor. Para quê? Para eles não associarem Yeshua com Mashiach e com Metatron. Mas está aqui. Os irmãos entenderam isso? Então, hoje nós temos a prova, porque isso aqui existe, esse Marzor existe,
de quem é Yeshua, e de que no próprio judaísmo, nem em Rosh Hashanah, essa oração era feita, mas isso foi arrancado, para não fazer a conexão com Yeshua. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Eles estão tentando, de todo jeito, dizer não é Ele, mas os sábios lá atrás disseram o quê? É Ele, meu Pai. É por isso, irmãos, que quando a gente fala assim que Yeshua é o príncipe da face, significa que Ele é o governante de todo o mundo espiritual. Ele governa tudo. Qualquer ser celestial, quando ele vem aqui para a terra entregar alguma coisa para um ser humano, ele está vindo debaixo das ordens de Yeshua. Não ache que é diferente. Quando o Espírito Santo vai fazer algo na terra, ele vai fazer debaixo das ordens de Yeshua. Então tudo isso que eu estou falando para você mostra o seguinte, que não tem como a gente sair fora, porque o judaísmo sério, o judaísmo rabínico raiz, de lá de trás, falava sobre Yeshua. Um dos maiores pecados, eu vou terminar aqui, um dos maiores pecados que foram cometidos, foi quando alguém pegou a Brit Hadashah, traduziu ela para o grego e arrancou a judaicidade dela. Por quê? Descaracterizou Yeshua como judeu. Tanto que os irmãos veem que as figuras de Yeshua é aquele homem alto, como, né? Aquele cabelo lisinho, olho azul. Desde quando o judeu do século I tinha essa configuração? Entendeu? Não tinha aquele nariz assim, afinadinho. Não tinha isso. O que a Igreja Católica fez? Ela pintou uma figura de Yeshua como se ele fosse um europeu, não um semita, não um israelense do século I. Então, descaracterizou Yeshua. Para quê? Para dizer assim, não associe ele com Israel, não associe ele com o judaísmo. Tanto, irmãos, que o judaísmo messiânico, o que é o judaísmo messiânico? É o judaísmo com Yeshua. Não existe cristianismo na Bíblia. Existe o quê? O judeu messiânico. Então, para mim poder terminar por causa do meu tempo, eu queria dizer para você, a Parashá, eu não consegui terminar, irmãos. Existem lindas revelações que ainda tem aqui. Eu espero que no próximo ano a gente consiga abordar isso e terminar. Mas o mundo espiritual, ele é muito real, e ele tem um só regente e Senhor, chamado Yeshua. Então não se engane, nós estamos servindo a pessoa certa, quem carrega e tem nas mãos todo o poder e toda a autoridade para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo e para qualquer pessoa. Hoje nós terminamos essa parashá dizendo o seguinte, que aquele anjo que apareceu lá para Israel no deserto se revelou a nós como Mashiach. Nós nunca vimos a sua face, mas uma palavra que Yeshua disse para Toma, que é o Tomé, vale para nós hoje. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Que sejamos nós em todos os dias da nossa vida, até a vinda de Mashiach, em nome de Yeshua. Amém. Deixa eu só colocar o versículo que o Antônio colocou para nós e que pira a cabeça de qualquer judeu. E é também um versículo que a gente pode usar para quando estiver falando para o judeu. Davi escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Como que pode ter dois senhores? Porque aqui Davi
Disse o Senhor ao meu Senhor, está falando Davi. Então quer dizer que Davi, meu Senhor, é o Mashiach. Então disse o Eterno ao Mashiach: assenta-te à minha direita. E aí a gente já vê na direita da chave, não precisa nem falar. Se eu for continuar o assunto, nós vamos desdobrar isso aqui, irmãos, porque existe um livro chamado Há Dois Poderes dos Céus. Lógico que não está em português, mas os sábios comentam isso, sobre uma visão que eles tiveram quando foram aos céus, e que eles viram dois poderes dos céus. Eles não conseguiram entender isso, e o próprio conceito de dois metatrons, como eu falei para os irmãos, só quem é muito espiritual para entender que são duas manifestações do mesmo Mashiach, e que há dois poderes dos céus. Não, há um só poder, que é o Pai, que delegou ao Filho todo o poder, porque vai chegar um momento que Yeshua vai entregar tudo de volta para o Pai. Então a fonte de poder é a única, mas a delegação não. Ele delegou para o Filho, então o Filho tem o poder que o Pai lhe deu. Amém? E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Eu quero te pedir uma coisa: se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, comente, para que o algoritmo possa mostrar que nós estamos trabalhando bem. Amém? Eu te vejo na próxima Parashá. Shalom, 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 toda rabá.